Nessa aula nós vamos dar início à utilização do IDE do Arduino. Se você ainda não tiver instalado, você pode baixar no site e fazer a instalação da versão mais recente do Arduino IDE. Atualmente também existe o Arduino Create, que lá você vai conseguir fazer todo o projeto utilizando o Web Editor. Mas nesse caso aqui, nós vamos criar um novo projeto. Nós vamos salvar o novo projeto em um local que for mais adequado, você pode escolher no seu computador, e nós vamos chamá-lo de Robô Equilibrista Capacitor. Você pode dar o nome que você quiser. Neste caso, nós vamos selecionar a pasta que for melhor e vamos clicar em salvar. Quando clicamos em salvar, na pasta que foi selecionada para salvar o nosso projeto, será criado então um diretório chamado Robô Equilibrista Capacitor com o sketch com o mesmo nome, Robô Equilibrista Capacitor. A extensão de um arquivo, ou seja, de um sketch do Arduino é .ino. Nós criamos o nosso projeto. Nessa aula nós faremos a implementação do código para ler os dados da nossa IMU, que é o nosso sensor MPU 6050, o nosso sensor inercial. Nós vamos incluir a library, ou seja, a biblioteca, para fazer a leitura dos dados do barramento I2C. Essa library se chama wire.h. Geralmente quando a gente utiliza uma library, ela já tem que estar importada no nosso projeto. Para você fazer isso de forma rápida, é só você fazer uma verificação. Neste caso aqui, não deu nenhum problema. Mas para você fazer a confirmação que essa library está presente no seu ambiente, você vem aqui em Sketch, incluir biblioteca. Se ela estiver aqui nas bibliotecas do Arduino, como no meu caso está, é sinal que ela já está instalada no seu ambiente de desenvolvimento. Caso não esteja, você vem aqui em Gerenciar Bibliotecas e você vai procurar fazer uma busca refinada por Wire. Você já consegue ver na descrição que essa library aqui é uma built-in, ou seja, ela já faz parte do Arduino. Essa aqui que foi mostrada, já é exibido também que ela já está instalada para mim. Aqui você pode ler que tem uma descrição, essa library permite que você se comunique via I2C, então neste caso eu não vou fazer nada. Mas digamos que não estivesse instalado, o que você teria que fazer? Você teria que clicar nela, por exemplo, se fosse este caso aqui, e clicar simplesmente em instalar. Você fecha e abre novamente o seu ambiente e vai tudo funcionar. Outra coisa que você pode fazer é também incluir uma biblioteca. Você pode adicionar um arquivo .zip, que é um arquivo que contém um .h e provavelmente um .cpp, que é um arquivo em linguagem C++. Mas nós não vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer com uma outra biblioteca, mas eu vou mostrar para vocês mais para frente como faz isso. A nossa biblioteca wire.h é a biblioteca que vai nos permitir nos comunicar via barramento I2C com a nossa plaquinha MPU 6050. A primeira coisa que temos que fazer com ela é fazer o wire.begin. Antes dela, nós vamos iniciar a serial. A serial nós vamos usar para imprimir algumas mensagens no monitor serial e assim fazer a verificação de alguns trechos de código conforme a gente for implementando. Vou iniciar com um baud rate de 115.200. Vamos lá fazer uma verificação para ver se até agora está tudo certo, sem nenhum problema. Aqui você pode ir adicionando comentários. Pronto, já fizemos os dois primeiros passos necessários. Uma outra coisa que vamos fazer é verificar qual que é a versão do ambiente que a gente está usando. Neste meu caso aqui é 1.8.3, mas isso é necessário pelo seguinte motivo. Dependendo de qual ambiente você estiver usando, a forma de configurar a frequência do barramento I2C muda. Então para isso nós vamos começar com a hash e vamos colocar um if condicional de compilação. Por quê? Porque ele vai verificar qual que é o valor da constante Arduino, se ela é maior ou igual à versão 1.5.7. Caso ela seja maior, nós vamos configurar o nosso barramento utilizando o wire.setClock com o valor de 400, 1000 e o L. Ou seja, aqui nós estamos configurando com uma frequência de 400 kHz. Se a nossa versão do Arduino for menor do que a 157, nós temos que fazer um outro tipo de configuração. Utilizando a variável TWBR, nós vamos fazer a seguinte conta. A frequência da CPU dividido por 400.000 UL, tudo isso menos 16 e tudo isso dividido por 2. Dessa forma também, nós estamos fazendo a configuração da frequência do nosso barramento I2C para 400 kHz, se caso a versão do nosso ambiente de desenvolvimento for menor do que 1.5.7. Então aqui eu vou finalizar essa estrutura de condicional de configuração. O meu ambiente vai satisfazer essa primeira condição aqui, nós só vamos usar este aqui. Mas para todo caso você sempre tem que dar
a segurança para o seu código, porque se caso for uma versão menor, isso aqui vai gerar um erro que você vai ter que resolver de outra forma, que será dessa forma aqui. Eu aconselho sempre utilizar a versão mais atual do Arduino IDE. Se você estiver utilizando a versão do Arduino Create Web Editor, provavelmente você não terá que fazer isso aqui, você já pode implementar direto essa linha. Então agora terminadas as configurações da I2C, nós vamos criar algumas variáveis que vamos utilizar. A primeira variável que vamos criar é uma variável unsigned, ou seja, ela não é sinalizada, e ela será do tipo inteira de 8 bits. Essa variável se chamará I2C underline data. Data, que em inglês, que é traduzido para o português, significa dado. Então, essa variável, nós vamos criar um buffer dela de 14 posições. Ou seja, teremos 14 posições do tipo uint 8. Vamos também criar a nossa variável do tipo double, que será a aceleração em x. Aproveitando a mesma linha, nós vamos criar a aceleração em y e também a aceleração em z. São nessas variáveis do tipo double que nós vamos guardar os dados recebidos da EMU. Outras 3 variáveis que vamos criar são as variáveis de giro. Nela vamos guardar o giro no eixo x, o giro no eixo y e o giro no eixo z. Sempre quando criamos na mesma linha 3 variáveis separadas por vírgula, é o mesmo como se a gente estivesse aqui embaixo declarando dessa forma. Porém, para simplificar e aproveitar apenas uma linha, nós fazemos isso, que o compilador vai entender da mesma forma. Então agora que já criamos as variáveis aceleração em x, y e z, giro em x, y e z, é hora da gente preparar o código que fará a leitura dos dados da I2C, guardará nessas variáveis que já foram criadas previamente. É hora da gente configurar alguns registros que são necessários para que o nosso MPU 6050 funcione conforme esperado. Para a gente compartimentar melhor o nosso código, nós vamos criar um arquivo chamado I2C MPU 6050, que é onde nós vamos colar as funções de leitura da I2C e escrita na I2C. Neste caso aqui, elas já são feitas especialmente para a nossa aplicação. Aqui nós já temos algumas constantes definidas com o endereço da EMU, timeout e assim por diante. Então agora nós vamos salvar. Você pode clicar em Ctrl S ou vir aqui em clicar em salvar. Vamos voltar aqui para o sketch robô equilibrista capacitor. Logo depois que a gente fez aqui a configuração da frequência do nosso I2C, então utilizando a variável buffer I2C underline data, as posições 0, 2 e 3, na posição 0 nós vamos carregar com o valor 7, na posição 1 com hexadecimal 0x00, na posição 2 0x00 também e na 3 0x00, nós vamos fazer a escrita utilizando a função I2C-write, em que nós vamos passar o registro que nós vamos configurar, como endereço que a gente quer escrever do I2C, também o dado que a gente vai passar como parâmetro, no caso no I2C data, que a gente acabou de carregar com aquelas 4 posições, a quantidade de dados que a gente vai passar no buffer, neste caso aqui 4, como eu acabei de falar, e também uma flag. Essa flag nós vamos setar como falso nessa nossa primeira escrita no barramento. Então o endereço que vamos escrever é o 0x19, nós vamos passar o dado que está na variável I2C underline data para essa função, que esse dado aqui do I2C underline data, ele possui 4 posições. E aqui a flag sendStop nós vamos setar como false. Vamos colocar ponto e vírgula e vamos fazer uma verificação para ver se está tudo correto. Aqui temos um erro, eu coloquei sem querer um sinal de igual. A verificação da sintaxe está certa, não tem nenhum erro, que isso aqui não foi feito um debug, é apenas uma verificação se está tudo escrito conforme esperado. Quando a gente usa essa função aqui I2C-write 0x19 e a gente passa um I2C data, que é o nosso buffer que contém 14 posições, mas aqui nós carregamos apenas 4, com 4 valores de configurações diferentes, o endereço inicial é o 0x19 e a nossa função I2C-write, quando transmite o dado I2C data, passando o registro 0x19 falando que tem 4 posições, automaticamente será escrito na sequência 0x19, 1A, 1B e 1C. Se você quer entrar mais em detalhes nessa contagem aqui, isso aqui é uma contagem em hexadecimal. É uma coisa básica, mas se você não sabe, é bom entender, porque em hexa a gente não pula do 19 para o 20. A gente vai 19, depois vai para 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F, depois que vai para o 0x20.
é uma contagem básica em hexadecimal, na base de 16. Então, sabendo isso, sabendo que aqui, quando a gente escreve no endereço 0x19 4 dados, nós vamos escrever na sequência e vamos configurar tudo que está escrito aqui no comentário. Lembrando que esse código aqui vai estar na descrição do vídeo. Você vai poder acessar um link de um GIST e copiar e criar este mesmo arquivo, esse mesmo sketch, I2C MPU 6050. Para a gente entender melhor o que esses registros vão configurar na nossa MPU 6050, nós vamos dar uma olhada no datasheet e para a gente achar o que esses registros fazem, nós vamos fazer uma busca com as seguintes palavras: MPU 6050 I2C Register. A fabricante desse nosso sensor inercial é a IVSense. Geralmente, quando você procura por algumas informações de registro, ela vem em PDF, que nesse caso aqui já é a primeira opção que aparece, Register Map. Então vamos clicar nela. Como vocês podem ver, esse aqui é um datasheet oficial da empresa, pelo que indica que ele é de 19 de agosto de 2013, que para esses casos de chip, que não mudam tanto, ela está bem atual. E aí nós vamos procurar o registro de endereço 0x19. Neste caso aqui nós vamos até o 10, depois temos o registro de endereço 1A. No nosso caso a gente quer o 19, que é esse aqui. Ele configura o Sample Rate Divider, o divisor da taxa de amostragem. E já no registro de endereço 0x1A, nós vamos fazer a configuração do F-Sync e também do DLPF, que é o Digital Low Pass Filter, que é o filtro digital de passa baixa. Também vamos configurar o 0x1B, que é as configurações do giroscópio, e também o 0x1C, que são as configurações do acelerômetro. Eu vou colocar esse link na descrição desse vídeo para você conseguir baixar esse datasheet também. Essas informações estão no final da página 11 e assim por diante. Você vai vendo os endereços e vai entendendo o que cada um deles fazem. Nesse caso aqui, a nossa fórmula está indicando que o Sample Rate é uma divisão da taxa de saída do giroscópio dividido pelo Sample Rate Divider somado a 1. No nosso caso, nós configuramos esse Sample Rate Divider como 7. Ou seja, voltando lá no datasheet, nós vamos ter esse valor aqui, Gyroscope Output Rate, dividido por 8. Nós sabemos que este Gyroscope Output Rate equivale a 8 kHz se o nosso DLPF estiver desabilitado. Ou seja, se a configuração do nosso DLPF for igual a 0 ou igual a 7. A gente sabe que o DLPF é configurado no próximo registro aqui, 0x1A. E nós sabemos que nós estamos configurando ele igual a 0. Então, a banda de passagem para o acelerômetro será de 260 Hz e a banda de passagem para o nosso giroscópio será de 256 Hz. E a frequência de amostragem será de 8 kHz. Conforme esperado, 8 kHz dividido por 1 mais 7 dá igual a 8 aqui embaixo no quociente. Então essa divisão resultará em 1. Então o nosso sample rate será de 1 kHz. Conforme nós já colocamos aqui o comentário, 1000 Hz ou 1 kHz. Então, escrevendo 0 na posição 1 no nosso I2C Data, que representa o registro 0x1A, nós vamos desabilitar o F-Sync, configurar o filtro de 250 Hz para o nosso acelerômetro e o filtro de 256 Hz para o nosso giroscópio, com uma taxa de amostragem de 8 kHz. Voltando no nosso código, nós podemos observar que o endereço 2 aqui, a posição 2 do nosso buffer I2C Data, também contém o valor 0x00. Então, nós sabemos que aqui é o endereço 0x19, aqui embaixo é o 0x1A, esse aqui é o 0x1B, esse aqui é o 0x1C. Então, configurando o 0x1B com 0 e o 0x1C com 0, vamos ver o que acontece. O 0x1B, se a gente configurar como 0, nós estamos configurando o fundo de escala, o Full Scale Range, em 250 graus por segundo. Isso para os 3 giroscópios. Agora, falando do nosso registro 0x1C, que é para o acelerômetro, ou seja, as configurações do acelerômetro, configurando com o valor 0, nós vamos medir com um fundo de escala de mais ou menos 2G, ou seja, 2 vezes a força da gravidade. Logo depois que a gente fez a configuração do endereço 19, como nós queremos passar apenas o valor 0x01, diferentemente dessa linha que a gente teve que passar 4 dados de uma só vez, aqui nós só vamos passar 1. Então o próximo argumento não precisa ser o número 4, indicando que temos 4 dados. Neste caso aqui seria o número 1, para indicar que temos apenas um dado. Neste caso aqui nós podemos simplesmente ignorar este argumento aqui. Porque aqui, no nosso sketch I2C MPU 6050, quando a gente chama a função I2C Write com apenas 3 argumentos, será apenas essa aqui que será chamada. Quando a gente chama a função I2C Write passando 4 argumentos,
O compilador sabe que a gente está chamando essa aqui, que a gente quer passar mais de um dado. Aqui neste caso tem o argumento dado e o seu tamanho, e aqui a gente só está passando um dado. O endereço 0x6b ele é responsável por configurar o Power Mode e também o Clock Source. O Power Mode é a configuração responsável por desabilitar algumas partes do hardware para que o chip consuma menos energia, ou seja, puxe menos corrente e assim economize bateria. Já o Clock Source é o clock principal do nosso chip, MPU 6050. A gente configurou com o valor 0x01. Neste caso aqui, quando a gente está passando o valor 0x01 para a seleção do clock, nós estamos falando que a PLL vai ter como referência o clock do giroscópio do eixo X. Aqui no datasheet se recomenda que a gente use um dos clocks de um dos 3 giroscópios como fonte de clock da MPU 6050 para melhorar a estabilidade. E o clock a gente pode selecionar conforme essa tabela aqui está nos indicando. Temos as opções da PLL usando como referências os giros dos eixos X, Y, Z, também temos fontes externas e também algumas outras configurações. No nosso caso, nós vamos configurar com o valor 1. O restante, tudo nós vamos configurar com 0. Esse bit aqui, se você escrever o valor 1, ele vai resetar a MPU 6050 inteira. E quando ele voltar, ou seja, voltar do reset, esse valor vai estar zerado novamente. Então, ele é o reset do nosso chip. Temos também Sleep Mode e mais algumas configurações que, em conjunto com o Sleep Mode, colocam o nosso chip num comportamento de economia de energia. Mas isso nós não vamos fazer agora. Aqui pra gente, somente vai interessar o Clock Cell, que é a fonte de clock do nosso chip. Então aqui nós estamos passando como referência de clock para a nossa PLL o giro do eixo X. E também estamos desabilitando o Sleep Mode. Depois que a gente fez essas duas escritas de configuração, nós vamos ler a posição hexadecimal 0x75 da nossa MPU 6050. Então agora nós vamos chamar a função I2C read. Nós vamos falar que o endereço é o 0x75. Nós queremos que o valor retornado dessa leitura seja guardado na nossa variável I2C underline data, e nós queremos que ele retorne apenas uma posição, ou seja, o endereço dessa variável aqui, que será guardado no endereço 0 do I2C data. Então vamos vir aqui e colocar apenas 1. Aqui a gente não fez nenhuma segurança para saber se a leitura já foi efetivada. Quando nós queremos fazer a escrita deste endereço aqui 0x19, nós não queremos que o programa continue sem ter a certeza de que esse dado foi escrito. Para isso, nós vamos usar uma estrutura chamada while. O while funciona da seguinte maneira: enquanto a condição que está entre os seus parênteses for igual a 1, ele vai ficar preso dentro do while, ou seja, ele vai ficar num loop infinito. Quando o resultado de alguma conta, uma comparação, ou mesmo o resultado do retorno de uma escrita, neste caso aqui no I2C, for 0, ele vai liberar e vai sair desse while aqui. Então nós sabemos que enquanto o resultado retornado por essa função de escrita não for 0, nós não podemos sair dessa linha aqui. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos simplesmente copiar este comando aqui para dentro desse while. O que vai acontecer? Nós vamos apagar esse aqui. Enquanto o resultado dessa escrita não retornar 0, ele não vai sair dessa linha aqui. Então nós vamos fazer o mesmo para essa linha aqui. O motivo pelo qual usamos o while é porque quando nós fazemos a transmissão do dado para o barramento I2C, alguma coisa vai receber esse dado. Por padrão, conforme até podemos observar na referência de transmissão do I2C, quando uma transmissão de dados é feita com sucesso, é retornado o valor 0. Qualquer coisa diferente de 0 não teve sucesso na transmissão. E é isso que nós esperamos. Nós não queremos saber de nada diferente de 0. Somente o sucesso dessa transmissão de dados nos permitirá continuar para executar o próximo comando e a execução do código normal. A mesma coisa aqui. Nós queremos que essa transmissão tenha sido feita com sucesso, então nós vamos travar aqui também. Enquanto essa transmissão não for retornada com sucesso, nós não vamos deixar o código sair daqui. Isso é uma forma de garantir que tudo está configurado conforme a gente espera. A leitura do endereço 0x75 é para a gente verificar que realmente a placa ao qual estamos lendo esse endereço aqui é a nossa MPU 6050. Dessa forma, o valor retornado na posição 0 dessa variável aqui I2C data, se ele for diferente de 0x68, aqui não podemos esquecer de colocar o endereço 0, nossa placa não é a MPU 6050. Então nós simplesmente temos que travá-la aqui. Nós não podemos continuar executando nosso código. Nosso código vai ficar travado aqui.
E a gente sabe que para a gente fazer essa verificação aqui, nós temos que usar a estrutura if, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui vamos copiar para dentro o nosso while 1 e vamos apagar daqui. Ou seja, se a posição 0 do nosso dado recebido da leitura do I2C for diferente de 68, a placa que está no barramento 2C não é a MPU 6050. E neste caso aqui nós vamos travar o programa e não vamos deixar que ele continue sendo executado. Caso seja, nós vamos continuar aqui o fluxo normal. Logo depois que a gente fez algumas configurações, algumas escritas em alguns endereços da nossa placa MPU 6050, confirmou que ela é realmente a placa que está na rede I2C, nós vamos dar um delay de aproximadamente 100 milissegundos. Esse tempo é um tempo necessário para que o sensor estabilize os dados que estão sendo lidos. Assim como fizemos na escrita, na leitura também nós temos que ter a certeza de que esse dado aqui foi transmitido para a nossa IMU. Então, para isso, nós também temos que adicionar um while loop para garantir que nós não vamos sair daqui enquanto não obtivermos sucesso na transmissão dos dados para a nossa IMU. Apesar de ser uma leitura, quando nós fazemos essa leitura, quando nós chamamos essa leitura read, passando o endereço 75, aqui, quando observamos o código dessa função, nós estamos fazendo uma transmissão para a nossa IMU. Então, nós verificamos se o final da transmissão ocorreu com sucesso, ou seja, se o barramento estava disponível para a gente transmitir o dado. Se caso estiver com algum problema, se caso a gente não conseguir transmitir o dado, ou seja, houve alguma falha, nós já vamos retornar o código, que é diferente de 0. Sendo diferente de 0, nós vamos ficar travado dentro desse while loop aqui, e vamos ficar tentando escrever esse endereço. Enquanto o resultado não for 0, nós não vamos sair daqui. Quando sair, nós vamos fazer a leitura do dado que retornou, ou seja, se for igual a 68, nós sabemos a placa que estamos lendo, o dado que está no barramento, é a MPU 650. Caso não seja 0x68, nós vamos travar o nosso código aqui e daqui não vamos sair mais. Até reiniciar, realimentar a placa e fazer todo o processo de inicialização de novo. Isso aqui for verdadeiro, ou seja, não vai cair aqui dentro, vai sair e vamos continuar a execução do código normalmente. Então na próxima aula nós vamos descarregar esse primeiro código que escrevemos no nosso Arduino e começar os primeiros testes práticos com a nossa placa conectada ao barramento I2C juntamente com a nossa placa MPU 6050.